o nosso Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei dos versos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos este texto. Ajuda-nos a ouvi-la, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Existem muitos filmes e histórias, ou até lembranças da minha infância, em que eu lembro de que tinha umas pessoas boas de rogar praga. Tinha umas pessoas boas. E tinha uma senhora, especialmente, que era vizinha da minha mãe, que ela falava umas frases meio, sabe, aquelas coisas que você não entende direito. Eu não sabia nem que língua que era aquilo, mas ela era boa naquilo, e o povo morria de medo dela. Nos filmes e nas histórias tem muito disso. As pessoas falam um pouco parecido com latim, parecido com um treco qualquer, tipo no Harry Potter, né, que parece latim, mas não é latim. Aí as pessoas ficam com medo de alguém que fica rogando praga, coisas assim. Por quê? Porque é o medo de lidar com essas coisas. Será que eu vou morrer? Ou será que alguém morto vai fazer alguma coisa? Enfim, os filmes exploram muito essa ideia. Se você falar as palavras certas, as coisas vão acontecer. Eu fico pensando, deve ser tão estranho, né, pensar naquelas tumbas egípcias, que colocaram tanta riqueza lá dentro, tudo que a pessoa pensou que vai precisar. Ela falou assim: não, vou colocar um celular, né, dentro da tumba. Acho que a gente colocaria, não colocaria? Um celular e um carregador, porque eu não sei, né, como é que é no mundo além. Então você leva um carregador, vai que... E tem gente que, sei lá, vai colocar batom, lenço umedecido, que vai acordar depois de milênios, né, já meio mal, então precisa passar um lencinho umedecido, se ele estiver umedecido ainda, não é? Pode ser que tenha secado. Tem uma ironia nessa história contada por Lucas, porque o que foi negado aos irmãos do rico
que é uma palavra de advertência do além-túmulo, essa palavra é dada a nós, leitores e ouvintes do Evangelho, uma palavra de além-túmulo, é o que nós estamos contemplando nessa história. Foi negado para os irmãos do rico, mas é dado para nós como ouvintes hoje aqui. E o ponto que Lucas estabelece nesse texto aqui, ele é bem nítido. Aqui está um exemplo bem claro da suficiência das Escrituras. Os irmãos do rico têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas abrange toda a Escritura. Às vezes é dito Moisés, os profetas e os salmos, como alguns de nós já vimos hoje e ontem. Mas às vezes é só resumido Moisés e os profetas, abrangendo toda a Escritura. E a Escritura, ela é suficiente como palavra que cria, palavra que recria, palavra que redime, palavra que regenera, palavra que reorienta. Mas eu quero sugerir, antes de prosseguir no nosso texto, que a gente aprofunde um pouquinho a questão, mas para isso fazendo um pequeno percurso do que Lucas está fazendo nesse texto. Porque desde o capítulo 15, tem um verbo muito importante que liga-se ao capítulo 16. Ele acontece várias vezes no 15 e também aqui, que é o verbo ouvir. A gente não vai investir muito tempo nisso, mas percebam o seguinte: em Lucas 15, nós temos uma introdução à parábola que Jesus contou. E a introdução à parábola, que nem sempre aparece, mas nesse caso aparece, é que aproximavam-se republicanos é ótimo, né? Publicanos e fariseus para ouvir Jesus. E qual foi a reação dos escribas e fariseus? Murmúrio. Jesus recebe esse tipo de gente e come com eles? Então nós temos uma parábola com 3 variações para mostrar qual deveria ter sido a reação deles em lugar de murmúrio, que deveria ter sido alegria. Eles deveriam estar alegres que as pessoas querem ouvir Jesus. E em Lucas 16 nós temos uma parábola para revelar os motivos do coração dos escribas e fariseus, o começo do capítulo 16, quanto ao porquê não havia alegria antes murmúrio. Havia razões para que eles murmurassem e não se sentissem alegres. Eles não sentiam alegria, e essa vem a acusação, porque quando Jesus conta outra parábola, a 4ª parábola, ele está acusando os seus ouvintes: vocês não sentem alegria, porque vocês amam o dinheiro, vocês desprezam as relações, e vocês não conseguem identificar qual voz lhes quer bem. Na verdade, essas razões são prenunciadas nessa parábola do começo do capítulo 16. Quando o assunto é perda de valor, quando o assunto é perda de animais, a gente se preocupa. Isso as 3 primeiras parábolas de Lucas 15. Quando é perder gente, a gente não se preocupa. A gente se preocupa quando é perda financeira ou perda de algum animal. Mas quando o assunto é gente e seus relacionamentos, nós não nos importamos. É por isso que é uma espetada, um soco no estômago, quando Jesus conta as parábolas, falando assim: animal vocês se preocupam, dinheiro vocês se preocupam, gente vocês não se preocupam. Os escribas e fariseus, eles não estavam conseguindo perceber o que ocorrera desde o princípio, quando os nossos primeiros pais deixaram de ouvir a voz de Deus e se envolveram em problemas de relacionamento de todo tipo: relacionamento com Deus, relacionamento com o meio ambiente, relacionamento com as pessoas. Vejam só, quando chega no começo do capítulo 16, você percebe que os versos de 1 a 17 é outra pontada no coração deles, dizendo: olha, vocês não sabem interpretar a lei
quanto ao papel do dinheiro. Quem vai pelo caminho da riqueza, imitando o patrão da parábola, olha só para essa dimensão. Quem segue a Jesus como seu mestre, vê o dinheiro somente como dinheiro, usando o dinheiro para beneficiar outros, de olho na vida vindoura. Mas quem não tem Jesus como seu mestre, vê o dinheiro como: é tudo que eu tenho para me garantir nesta vida, porque é tudo que eu tenho. No verso 18 mostra também que eles não sabiam interpretar a lei quanto ao padrão nos relacionamentos. É bem no estilo: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eles nem seguiam o caminho de carta do divórcio dada por Moisés. Eles praticavam repúdio. Eles não queriam sequer saber o que Deus havia ensinado no Antigo Testamento. Eles queriam se separar e mandar embora a pessoa por qualquer razão. E os versos 19 a 31, eles não sabiam interpretar a lei para uma vida prática que agrade a Deus. Eles tinham Moisés e os profetas, eles tinham as Escrituras, eles deveriam saber o significado de viver a vida, lembrando sempre de Deus e de suas demandas, mas não enxergam a oportunidade mediante o instrumento dado por Deus, ou seja, a suficiência da palavra. O ponto focal da nossa história não é sobre rico versus pobre. Não é esse o problema da história. O problema da história é bem mais simples. O problema é ter um nome e não ter um nome. Esse é o foco da nossa história. Nós temos alguém com um nome e alguém que não tem um nome. É interessante porque teologia bíblica, se você percorrer as Escrituras, você vai perceber que a questão do nome, desde o começo, quando Deus nomeia o ser humano, Adão, ele é feito da Adamá, ele é feito do pó da terra, então ele é pó. E ele deu a tarefa ao homem de dar nome, nomear todos os animais. E aí ele percebeu, foi interessante esse modelão de Deus, né? Vou te dar um trabalho, Adão. Dá nome para todos os animais. E o subproduto desse trabalho é ele ter a percepção de que não havia alguém como ele. Faltava um nome. Primeiro Deus deu a percepção de ausência, para depois formar uma mulher. O nome que veio na criação identificava a distinção de gênero feita por Deus no capítulo 1 de Gênesis, porque antes ele tinha criado macho e fêmea, foi como ele criou. No capítulo 2 de Gênesis, o nome mostrava que ela havia vindo dele, e nesse caso não tem tradução de jeito, né? Homem e mulher não dá ideia, porque é Ish e ela é Ishá. Acho que, deixa eu ver se tem um nome, seria menino e menina, acho que é o mais parecido, não é? Ele é menino e ela é menina, mas mesmo assim só tem a distinção. Lá eu tenho um acréscimo. O homem é Ish, acrescenta uma vogalzinha, a mulher é Ishá, para mostrar que foi feito vinda dele. Isso já apontava nas relações com nomes, essa relação que Deus projetou. Um pouco a seguir no capítulo 3, o nome passou a ter relação com a graça de Deus, porque a graça de Deus não os matou, lhes deu um tipo de vida. Por isso Adão fala que o nome dela agora vai ser Reiva. Reiva parece aqueles matutos no samba, né, antigo. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Então, mas não é dessa raiva que eu estou falando, que é um matuto falando raiva. Não, é reiva mesmo, é o jeito de falar, que é como a gente chama Eva. Eva significa vida. Ela, aliás, deveria ser o sobrenome de toda mulher. Toda mulher deveria ter por sobrenome vida. De vez em quando o pessoal faz isso, meu bem, né? Ô vida, faz isso não, vida. Essas coisinhas, né? Entre love. Bom,
Nome, então, uma coisa muito importante, e Eva é um testemunho. Por quê? Porque houve uma falha de ser uma auxiliadora compatível. Houve uma falha em ser a Ishá do Ish. Mas agora, recebendo o nome de vida, você reconhece a graça de Deus que nos poupou, e Ele vai resolver isso no devido tempo. Em Gênesis foi tudo o que se soube. Deus vai trazer um nome para vencer. Deus fez perguntas a Adão e Eva depois que pecaram, que nos ajuda a entender a suficiência das Escrituras em tempo em que elas nem haviam sido escritas ainda. Mas a suficiência das Escrituras, então, entenda-se, a suficiência da voz de Deus. Deus fala, você crê. As perguntas são as mais interessantes. Onde estás? Primeira pergunta. E é uma pergunta extremamente importante, porque quando a palavra de Deus ela não é suficiente para você, você é transportado para um outro lugar. Às vezes acontece, não sei se está acontecendo com você agora, em que você está aqui olhando para cá, mas a cabeça está longe, você está em outro lugar, você não está adorando a Deus, você está em outro canto qualquer. Porque se você considerasse a Escritura suficiente, e essa palavra que está sendo pregada como sendo voz de Deus para você, você habitaria este lugar agora, e este somente. A gente peca muito nisso, né? Porque tem hora que a gente está voando mesmo, pensando no boleto, que horas que abre o banco, se abre a mesma hora, dá para ir mais cedo, o que eu tenho que resolver amanhã, vou brigar, não vou brigar, vai ter promoção, não vai ter promoção, vai ter torcedor do Galo ainda brigando na rua, não vai, não sei, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei de uma coisa: hoje Deus está falando comigo, e esse é o lugar de habitar. Ou seja, onde estás? Deus quis que o homem soubesse que ele já não estava no seu reino, mas ele estava posicionalmente em outro reino, que agora passaria a ser inseguro, assustador, intimidador. E isso só vai ser resolvido quando alguém puder perguntar para você: onde é que você está? E você puder responder: eu estou em Cristo, eu sou nova criação. É por isso que no Novo Testamento você tem essa ideia de quem está em Cristo é nova criação, porque aqui ele perdeu o pé de estar na boa criação de Deus, e a gente estava aguardando quem está em Cristo está de novo no lugar. Quando a palavra de Deus não é suficiente para você, você se transporta para outro lugar. Mas Deus fez mais do que essa pergunta. Ele perguntou também: quem te fez saber que estavas nu? Quem te deu esse conhecimento? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você passa a desejar outros conhecimentos e passa a definir as coisas por outras vozes que não a voz de Deus. Às vezes é a sua própria voz, às vezes são aquelas vozes concorrentes de Deus. Mas quando você quer um conhecimento diferente, que não é bem isso que eu aprendo na Bíblia. Por isso essa pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Porque ele disse, né? Estava nu, fiquei com medo, me escondi. E ele não responde essa questão, até porque a serpente não tem esse conhecimento. É tudo dado por pedaço, parece que vai ser dado, mas nunca é dado. É que nessas reportagens que tem, quem tem TV por assinatura e fica vendo essas de history e essas coisas, tem um monte de coisa que conta da Bíblia às vezes, é tão engraçado, que é a mesma coisa de falar de extraterrestre. Eles vão falando, nós não sabemos ainda, quem sabe? E aí acaba com um monte de pergunta no final. Fala: meu Deus, porque eu perdi tempo vendo isso? Quem sabe? Não seria isso então?
Não seria os egípcios e astronautas? Não seria isso, não seria aquilo? Talvez isso, talvez aquilo. Aí você vai dormir. Eu falei, uai, não. Ele falou que me ia dizer alguma coisa. É como, às vezes, em sites de notícia, você descobre assim, encontraram água em Marte. Cara, eu leio só de raiva. Eu sei que eu vou passar raiva, mas eu leio assim mesmo. Para falar assim, não, Tarcísio, você é um crente obscurantista e você não quer ler essas coisas. Aí eu vou, leio a imagem que parecia ser de água, que poderia ter sido e que seria muito interessante se fosse, mas ninguém tem prova de coisa nenhuma. Aí você fala, ah, que legal. Sempre são aquelas manchetes mentirosas, dizendo que estão te dando conhecimento, mas não te entregam nada. Às vezes é isso que acontece. Quando a palavra de Deus não é suficiente, você começa a bicar, compra chips, batatinhas, esses alimentos ultraprocessados que nem são alimento mais, e você fica comendo aquilo achando que é alimento. Uma hora o corpo vai cobrar e falar assim, então, você comeu tanta coisa que não era alimento, agora você está doente. E vai até morrer antes. Olha que notícia boa. Mas Deus fez mais do que essas duas perguntas, Ele fez a terceira: comeste da árvore que não era para comer? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você passa a desejar outros alimentos que não aqueles dados por Deus. E é interessante essa parte. Que dias que tem ceia aqui? Que domingos tem ceia? Primeiro domingo, aí você pensa, casa cheia, né? Ninguém vai faltar nesse dia. Mas a pessoa às vezes faz assim, passa a mão na barriguinha e fala, sei, vou deixar para domingo que vem, mês que vem. Estou meio cheio, comi uma lasanha ontem e tal, acho que não vai cair bem, não sei se eu quero hoje, estou meio cansado. Aí você fala, meu Pai amado, como é que pode isso? Essa refeição Deus providenciou para você viver, e você fica fazendo luxinho? É o sacramento da memória de Jesus Cristo, do que Ele fez para nos salvar e nos fortalecer na caminhada. Não tem whey que vai fazer isso na sua vida, não tem proteína que vai te ajudar o bastante para você ter energia além da ceia do Senhor. Então, é tão estranho isso. Veja que, desde o princípio, Deus arroga para si o privilégio de dar nome e de mudar nomes. Depois dessas perguntas todas que ficam acompanhando a cabeça da gente, você vê Deus ainda fazendo isso com os nomes, mudando nomes. Ele faz de Abrão virar Abraão, Ele faz Sarai virar Sara, Ele faz Jacó ser Israel, e Ele faz questão que seja João Batista e que seja Jesus Emanuel, e não um nome qualquer que você escolha. Esse assunto, ele segue sobre nomes até você chegar em Apocalipse, porque nós vamos receber um novo nome no novo céu e na nova terra. Aqui teve a confusão toda, né? Ele escolhe, ela escolhe, a família escolhe, alguém escolhe, o cachorro escolhe. Mas nós receberemos um nome dado por Jesus que só Ele conhece. Depois desse pequeno percurso de teologia bíblica pelo nome, vamos voltar ao texto de Rico e Lázaro. Porque o que te manda para o inferno não é ser pobre ou ser rico. O que importa é o que você faz com o dinheiro. O que te manda para o inferno não são pecados evidentes, embora eles possam te mandar para o inferno. Mas é que eles podem ser perdoados se houver arrependimento, se houver confissão, se houver reparação. O que te manda para o inferno é fazer de qualquer coisa, pessoa, instituição, a sua ajuda, o seu Deus, que aí você fez uma troca. O Senhor da vida é quem te dá a vida. E se você faz essa troca,
para uma coisa, pessoa ou instituição que você passa a acreditar que te dá vida e significado, aí fica estranho. Sentar-se e descansar satisfeito com qualquer outra coisa que não seja Deus como sua ajuda desde o princípio, é terreno perigoso, terreno perigoso. A razão pela qual o homem rico não tinha um nome é porque ele era só isso mesmo, um homem rico. Se você fizer da riqueza a sua ajuda, como parece que é o caso desse homem, se você fizer da riqueza a sua ajuda, o seu apoio, a sua salvação, se as riquezas forem o seu Deus, essa será a sua identidade e será tudo o que você é, uma pessoa rica. Eu morro de medo de dizer isso, porque eu falo assim, pelo menos tem dinheiro, né? Pode ser que alguém se confunda. Pelo menos ficou rico, né? Não importa se eu não tenho um nome. É o primeiro sintoma de que eu quero vender a primogenitura. Não me interessa ser uma pessoa aceita por Deus. Eu vendo isso só para ter dinheiro. É uma escolha selada. É isso. Esse homem não tinha nome, porque ele era só isso, uma pessoa rica. Se você perder a riqueza, se aquele homem perdesse como perdeu a riqueza, não há nada dele mesmo. O homem rico quis ouvir outra voz e não a voz de Deus, e ele percebeu agora que ouvir outra voz o conduz a outro lugar. Ele desejou outros conhecimentos que não a palavra de Deus. Ele se alimentou daquilo que achava que o sustentaria, regalando-se esplendidamente. Eu não gosto nem de falar, de imaginar o que tinha na mesa desse cara, porque vai dar uma fome. E eu não quero me confundir com a fome. De falar, Deus, eu estou com tanta fome, que eu passo a Escritura só para comer. Eu passo a ouvir a tua voz, porque eu tenho fome. O diabo andou tentando isso com Jesus, não foi? 40 dias de jejum. Está com fome. Pega aí, transforma em pães. E a resposta é isto aqui. O que eu preciso é da palavra de Deus. Ainda que eu morra, ainda que eu seja um Lázaro, pobre, morto, o que eu preciso é da ajuda de Deus. O que quer que você considere a sua ajuda, vai fazer você se tornar quem você é. Qualquer coisa que não seja Deus faz você terminar sem um nome, mas com o rótulo daquilo que você adora. É ser um homem rico? Está lá o seu rótulo. É ser uma pessoa simpática? Está estampado o rótulo. É ser um homem ou uma mulher atraente? É tudo que você será. Ser uma pessoa inteligente? Está dado o rótulo. Gente, não há nada de mal em quaisquer dessas coisas, mas elas se tornam coisas más e ciladas quando você passa a usar isso como algo que define você. Por exemplo, pode ser que alguém atraente viva voltado para o seu poder de atração, a beleza, o poder de atrair. Alguém que vive para a sua carreira, para os seus filhos, quando você os ouve, eles falam incessantemente das suas realizações, porque passam a ser quase, eu não posso acusar totalmente, mas quase o seu Deus. Mas e se alguém da nossa família é levado por Deus? Se algo der errado com os filhos, se você perder o negócio, se algo sai errado com a sua carreira, se o seu corpo deixar de ser aquela belezura, se algo der errado com a aparência, o que acontece? Se as pessoas forem como esse homem rico, as pessoas vão dizer: se eu perder isso,
eu não tenho razão para viver. Se forem parecidas com o homem rico, é isso que elas vão dizer: se eu perder isso, eu não tenho razão para viver, eu não tenho razão para seguir em frente. Ele era apenas um homem rico, porque se você tirar as coisas da cena, ele é nada. Você percebe a diferença entre o justo e o ímpio? A pessoa piedosa, ela desfruta dos prazeres da vida, mas não são essas coisas que orientam a vida da pessoa, do crente. Mas ele pode curtir os prazeres dessa vida, mas essas não são as coisas que orientam a sua história. O crente utiliza essas coisas, mas não é impulsionado por nada disso, porque essas coisas não são o seu tesouro. Já os ímpios, por outro lado, eles até desfrutam até mesmo de Deus, porque eles querem desfrutar de Deus num sentido bem religioso. Deus não é o seu tesouro, mas Ele pode me ajudar. Os bens são temporários. Deus é o único bem que dura para sempre, e é o único bem que pode me conceder vida de verdade, e vida mesmo que eu morra. Gente que segue o caminho da insuficiência das Escrituras, torna-se apenas isso, um vazio ambulante sem nome. Gente, isso é o começo do inferno. Quem que é essa pessoa? Um vazio ambulante que não tem nem nome. É muito triste. Lázaro, esse nome é muito interessante. Talvez, nós não temos todas as evidências, mas talvez esse nome venha de Eliezer. As raízes são as mesmas. Um nome que significa Deus é a minha ajuda. Lázaro era pobre, não tinha nada, ele estava doente, mas eu achei muito interessante que Lucas tivesse dado um nome para ele, e dos vários nomes possíveis, ele nomeia de Lázaro. Deus era a sua ajuda, porque ele não tinha muita não. O que Lázaro fez com o seu sofrimento? Aliás, vai pensando, o que você faz com o seu sofrimento? Porque o que mandou Lázaro para o céu não foi a sua pobreza, não mesmo. Só que ele permitiu que os seus problemas e seu sofrimento o levassem a Deus. Eu espero que tenha sido isso que Lucas quis, usando o nome Lázaro aqui, para nos dizer: Lázaro, Deus tornou-se a ajuda de Lázaro, e como resultado, ele se transformou numa pessoa de verdade. Ele sabia quem era, não importando se era rico ou pobre, não importando as circunstâncias pavorosas em que ele estava. Ele sabia quem era. Qual que é o seu nome? O que define você? Você está pensando em ser um comerciante de sucesso? Um fazendeiro de sucesso? Dá tempo ainda? Não sei. Qual que é o seu nome? Você quer ser conhecido como o dono da marca tal? Ou você quer ser um funcionário público premiado? Você quer ser uma mãe ou um pai de sucesso? Olha, não tem nada de errado em querer ser um pai e uma mãe de sucesso, ou um funcionário bom de carreira, ou um autor reconhecido, nada disso, mas ouça bem, você tem que responder para você mesmo: é isso que me define? De onde vem a minha ajuda? Eu estava conversando com o Márcio de um assunto que eu gosto demais da conta, que é futebol. Mentira, eu não gosto muito desse assunto, mas a gente estava conversando sobre atletas que duram. Você pega um Messi, um Cristiano Ronaldo, você quase nunca ouve falar: eles estão machucados, não podem jogar. Eles estão jogando em quase todos os jogos, sempre, por décadas. Só que esses jogadores não podem dizer: eu conquistei isso,
Ele pode ter conquistado disciplina, treino, ter bons técnicos, ter feito boas escolhas na vida, mas ter um corpo que não falha, ter ossos que não quebram, ter músculos que resistem, ter tendões que não rompem, é só se Deus tiver dado para você. Porque às vezes você é até uma pessoa forte, mas eu dei um mau jeito, cara. Então você não vai ser um Messi nem um Cristiano Ronaldo, um atleta de ponta que não quebra. Isso Deus deu. Eu sei que eles não querem muito reconhecer essa história toda, mas nós não podemos deixar de dizer isso. Se Lucas terminasse aqui o que ele já estava fazendo, estava o suficiente. Mas ao construir essa cena como Lucas escreveu, ele fez mais. Ele deu uma proporção, ele deu uma noção de equivalência no texto. Em Lucas 15, o capítulo abre com a informação de que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E o capítulo 16 termina assim: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante, eu não tenho só a suficiência das Escrituras, eu tenho a suficiência do que é ouvir Jesus Cristo. Aqui eu tenho então a equivalência, Escritura, Jesus Cristo. Você ouve a Escritura, você ouve Jesus. Você ouve Jesus, você identifica que é a Escritura. É a suficiência do Evangelho, é a suficiência de Cristo. É por isso que a gente está sempre insistindo, a resposta é Cristo. Mas tem tanta coisa por trás disso, não é? De como você responde às questões, de como que você se alimenta na vida, de como você entende em que lugar você está afinal, que voz você está ouvindo, a quem você está servindo. Quando isso fica mais claro para você, você tem que chegar num ponto e falar assim: obrigado, Deus, pela suficiência das Escrituras, obrigado pela suficiência de Cristo na minha vida, obrigado porque esse Evangelho me alcançou. Mas se você não tiver feito essa boa confissão, se você não tem Cristo como seu Salvador, ainda é tempo. Nós estamos vivendo a época de oportunidade ainda, em que essa palavra está sendo anunciada, para que você saiba que sem Jesus você consegue fazer nada. Sem Jesus você vai ser essa pessoa, esse vazio ambulante, sem nome, que quer ser rico, quer ser belo, quer ser competente, e você vai ter só isso atrelado ao seu sobrenome. Mas esse nome que você acha que tem, é esse nome aqui dessa terra, e não vai mais para lugar algum. É isso que a gente quer na vida? Só ter sido conhecido como alguém rico, como alguém competente, como alguém inteligente, como alguém atraente? Deus tem mais do que isso para oferecer para nós. Enquanto a gente está se divertindo nessa pocinha de lama, Ele tem um mar para nós. Eu sei que é pesado falar isso em Minas Gerais, né? Tem um mar para nós, mas tem um mar para nós nos aguardando. É bom demais, não é?